O cineasta Federico Fellini, o filósofo Umberto Eco e também o artista plástico Roy Lichtenstein, todos eles declaravam a leitura de histórias em quadrinhos, e esta serviu como inspiração e influenciou seus trabalhos. A Revolução Industrial foi possivelmente o evento que mais alterou o mundo desde a descoberta da agricultura, mudando o modo de como a sociedade age até hoje, e a partir dela que tivemos o que conhecemos de narrativas gráficas, ou também nomeada por Will Eisner de arte sequencial, Will Eisner sendo o principal nome do ramo. E sim, este ao lado dele é o icônico brasileiro Maurício de Souza. As histórias e quadrinhos podem ser encontradas tanto como revistas quanto em tiras de jornais. E estas influenciam e influenciavam bastante o mundo contemporâneo, seja nos filmes, com as adaptações de suas clássicas histórias, ou até mesmo usando o cinema, usando recursos de narrativas que são propriamente dos quadrinhos. Até mesmo o rei do rock se inspirou em histórias em quadrinhos para compor o seu icônico visual. No Brasil, as histórias em quadrinhos também tiveram um importante papel na construção do cenário nacional. O marco para iniciarmos um estudo sobre a produção brasileira de quadrinhos vem dos desenhos do ítalo-brasileiro Ângelo Agostini. O primeiro capítulo de As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, datam de 30 de janeiro de 1869, e esta série é considerada por muitos estudiosos como a primeira histórias em quadrinhos do Brasil. Colaborou tanto com desenhos quanto com textos, em publicações em O Mosquito e A Vida Fluminense. O pioneirismo de Agostini acentua-se se lembrarmos que a linguagem dos quadrinhos, tal como tornou-se conhecida até hoje, veio a se consolidar entre os fins do século XIX e início do século XX. Em Inhoquim, podemos citar, por exemplo, a ordenação sequenciada dos desenhos, já seguindo um padrão ocidental de leitura das histórias em quadrinhos, a quadrinização, que seria a inserção em quadros fechados, além do uso de textos como uma espécie de guia para a leitura. As Aventuras de Zé Caipora apresentam algumas características peculiares, que a diferenciam de grande parte de outros trabalhos, com quadrinhos correntes até então, como o refinado traço presente nos desenhos, de rica conotação realista, e cuja temática se baseava em um misto de aventura e drama, que era um recurso inovador até então. Vale lembrar que, em contraposição desses últimos aspectos, que os quadrinhos ao redor do mundo já apresentavam então uma forte tendência ao humor e à sátira, assim como também um direcionamento ao público infanto-juvenil. O Tico-Tico foi a primeira e a mais importante revista voltada para o público infanto-juvenil no Brasil. O primeiro número circulou em 11 de outubro de 1905, tendo à frente o jornalista Luiz Bartolomeu de Souza e Silva. Já no ano seguinte, tornou-se sucesso nacional de vendas, chegando à impressionante tiragem de 100 mil exemplares por semana. O Tico-Tico foi inspirado na revista francesa infantil La Semaine de Suzette. Outros nomes bem conhecidos também chegaram ao solo brasileiro: Mickey Mouse, Crazy Cat e Gato Félix. Personagens das tiras americanas ganharam seu espaço na revista em 1930. Outra curiosidade é que J. Carlos foi o primeiro desenhista brasileiro a ilustrar personagens da Walt Disney Company nas páginas de O Tico-Tico. E acredite, o próprio Walt Disney ficou admirado com a técnica de J. Carlos, o convidou para trabalhar em Hollywood, mas o convite foi recusado. O formato gráfico tinha influência francesa, porém seus temas e personagens estavam ligados à afirmação de elementos da identidade nacional. Dessa forma, valorizou a mãe preta, as figuras humildes e formas diversas de folclore regional e popular. Lendas, cantigas e contos tinham um caráter educativo. A partir de 1930, o Tico-Tico começou a publicar histórias de personagens infantis norte-americanos, como Popeye, Gato Félix e Mickey Mouse, que assim começaram a conquistar o imaginário infanto-juvenil nacional. Depois de 1939 e até os anos 1950, principalmente, a reprodução de quadrinhos norte-americanos no Brasil se intensificou, com a chegada de personagens como o Super-Homem, ao mesmo tempo em que estabelecia um quadro de grande concorrência entre as editoras visando o público juvenil. Por volta de 1960, o Tico-Tico entrou em decadência, diminuindo a periodicidade com volumes publicados mensal e depois bimestralmente.
seguidos por exemplares veiculados com caráter de edições especiais voltados para pais e professores. Em 1962, para decepção e tristeza de várias gerações de brasileiros, deixou definitivamente de circular. Voltando um pouco o tempo, o Adolfo Aizen era um jornalista que trabalhava o Malho, editora responsável pela revista O Tico-Tico, e colaborava para o jornal O Globo. Nessa época, recebeu um convite para viajar. Era 1933 e o Touring Club investia em turismo e no trabalho de valorização dos Estados Unidos após a queda da Bolsa de 1929. Chegando na América do Norte, o repórter conheceu as redações e foi apresentado aos suplementos infanto-juvenil, grande sucesso de venda nas bancas junto ao público jovem. Quando retornou de viagem, tentou convencer Roberto Marinho a criar uma linha de publicações do gênero no Globo, que recusou a ideia devido ao seu alto risco financeiro. Entendendo que era um empreendimento promissor, Adolfo consegue a parceria com João Alberto Lins de Barros, dono do jornal A Nação. Implanta no jornal o formato tabloide e lança diversos suplementos. Em 14 de março de 1934, chega às bancas o primeiro suplemento infantil. O suplemento trazia a coletânea de personagens licenciados pelo King Feature Syndicate, representante dos maiores artistas norte-americanos da época, entre eles Buck Rogers, Agente Secreto X9, Flash Gordon, Mandrake, Brucutu, Príncipe Valente e Tarzan. Também havia espaço para artistas nacionais, como as aventuras de Roberto Sorocaba, de Monteiro Filho e Maria Monteiro. A novidade representava um aumento de vendas em 3 vezes em comparação com as edições anteriores. A Nação, que era um jornal político, agora era disputado por crianças e adolescentes. O público amante dessa arte conhece uma revista em quadrinhos com personagens e temas brasileiros, o Pererê, com texto e ilustração de Ziraldo. O personagem principal era o Saci, e não raro suas aventuras tinham um fundo ecológico ou educacional. E os quadrinhos de super-herói também tiravam vários personagens brasileiros lançados em revistas nessa época, como Capitão 7, Escorpião e Raio Negro. É durante os anos de 1950 e 1960 que se consolidam alguns dos principais nomes relativos às artes gráficas. O caso de Perry e de seu Amigo da Onça não pode ser caracterizado como histórias em quadrinhos, ainda que seu autor tenha utilizado essa linguagem em algumas poucas histórias de seus personagens, mas merece relevância neste estudo pelo seu impacto na cultura popular do país, e podemos dizer que serviu de referência para trabalhos de artistas como Angeli e Laerte. Entre uma publicação e outra, surgiu Maurício de Souza, nome famosíssimo. Em 1959, era apenas uma série de tirinhas do jornal com personagens principais, Bidu e Franjinha. Mas em 1960, eles ganharam um reforço com o surgimento de Cebolinha, Cascão e Mônica. O bairro do Limoeiro, cenário das histórias, ficou pequeno para as confusões dessa turminha. E se você não sabe, Maurício de Souza também é criador da Turma do Chico Bento, Turma da Tina, Turma da Mata, Turma do Penadinho e muitos outros. Tudo está evoluindo, mas um evento estava para mudar tudo. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm coragem de aplaudir este ano? Fundado em 1969 por Jaguar, Sérgio Cabral, Tasso de Castro e Ziraldo, o semanário ficou conhecido por fazer forte oposição ao regime militar, à medida que se tornava mais politizado. Com o passar dos anos, a tiragem de O Pasquim, de 20 mil cópias semanais, chegou a 200 mil em meados da década de 1970, sempre apresentando textos, cartoons e charges políticas. Colaboraram jornalistas, escritores, cartunistas e artistas de outras áreas, como Milor Fernandes, Prosperi, Cláudios, Fortuna, Enfio, Paulo Francis, Ivan Lessa, Carlos Leonan, Sérgio Augusto, Rui Castro, Fausto Wolff, Chico Buarque, Rubem Fonseca, Odete Lara, Glauber Rocha e outros.
A redação chegou a sofrer censura prévia e vários integrantes foram presos durante a década de 70. O Pasquim terminou em 1991, 6 anos após o fim da ditadura, na edição 1072. O periódico foi relançado em 2002 e durou até 2004. Outro caso interessante são os quadrinhos eróticos de Carlos Zéfiro, pseudônimos de Alcides Aguiar Camille, que desafiaram o regime militar. Alcides era funcionário público e escondeu sua atividade paralela, até mesmo da sua família, preferindo o anonimato. Em 1970, aconteceu uma investigação por parte dos militares para descobrir quem publicava tais quadrinhos subversivos, e Hélio Brandão, amigo do artista, chegou a ser preso. A investigação terminou inconclusiva. A verdadeira identidade só foi revelada em 1991, um ano antes de sua morte e ele já aposentado, numa reportagem de Juca Kfouri para a revista Playboy. Jaime Fil foi um dos principais opositores do golpe de 1964, com seus cartoons e criações como Fradim, Graúna, Ubaldo e outros. As obras sempre tiveram forte posicionamento político e social. Na década de 1970, foi morar em Nova York para fugir da censura e da prisão, e seus trabalhos também foram publicados em jornais norte-americanos. Em 1984, lançou o livro Como se faz o humor político. Outro nome importante é Laerte Coutinho. Laerte Coutinho é uma das quadrinistas e cartunistas mais famosas do país, autora de histórias e personagens que marcaram gerações. Estudou música e comunicação na SEA USP, mas não concluiu os 2 cursos. Assim, na década de 1970, iniciou sua carreira na revista Sigla, criou a revista Balão, junto com Luiz G, e publicou trabalhos no Pasquim. Nos anos de 1980, Laerte colaborou com revistas que marcaram a história dos quadrinhos brasileiros, como Geraldão, do amigo Glauco, e Chiclete com Banana, do também amigo Angeli, e estreou sua própria revista Piratas do Tietê. O projeto Graphic MSP foi anunciado em 2011 e já foi recebido como uma grande sacada. Botar os autores que se destacam no quadrinho independente brasileiro e dar suas versões dos personagens de maior sucesso comercial do Brasil. Deu mais do que certo. Apesar de um primeiro álbum ter sido O Astronauta Magnetar, foi com a Turma da Mônica Laços, dos irmãos Vitor e Luca Fage, que a proposta se concretizou. Os leitores então puderam ver uma turminha num traço radicalmente diferente, com um roteiro apurado. É a graphic novel brasileira mais vendida da história, e rendeu outras continuações pelos autores, sem falar, é claro, no filme de mesmo nome, lançado em 2019, e que também terá uma continuação. As Graphic MSP ainda renderam outros grandes sucessos de público e crítica, como Jeremias Pelle, de Rafael Calça e Jefferson Costa. Day Tripper pode até ser um projeto publicado nos Estados Unidos, mas a concepção e a execução da HQ veio dos gêmeos paulistanos Fábio Moon e Gabriel Bá, que trilharam mais de uma década entre o quadrinho independente e colaborações com editoras dos Estados Unidos até chegar nessa obra máxima, que, aliás, se passa no Brasil com personagens brasileiros. Ela já foi o topo da lista das coletâneas do New York Times, ganhou o Prêmio Harvey e o Topialis na França, e também o Prêmio Eisner, considerado o Oscar dos quadrinhos. Marcelo Quintanilha já era um grande nome, que acumulava elogios nos quadrinhos brasileiros. Oxitênio foi uma mudança de rumo. Se antes sua produção consistia sobretudo de histórias curtas e coloridas sobre o Rio de Janeiro, agora ela chegava com um álbum de quase 200 páginas em preto e branco sobre Salvador. O resultado atraiu a atenção da crítica do Brasil e também fora, ganhando assim o disputado prêmio do Festival da Angoulême em 2016 e outro no Rudolf Dirk Award no ano seguinte. Quintanilha hoje é publicado em toda a Europa e abre portas para outros autores brasileiros do continente, além de continuar com uma forte produção de graphic novels como Talco de Vida e Luzes de Niterói. Enfim, nos dias de hoje, os quadrinhos representam, sem dúvida, em todo o mundo, um meio de comunicação de massa muito popular. Nos 4 cantos do planeta, as publicações do gênero circulam com uma enorme variedade de títulos e tiragens de milhares e até milhões de exemplares. Coloridas ou em preto e branco, com traços precisos ou aquarelados, as HQs são uma forma de literatura ágil e expressiva que tem conquistado cada vez mais fãs pelo mundo.